palavra diz lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha só que coisa impactante. A palavra é poderosa para mudar a sua vida, transformar o seu coração, te fazer romper. Então a palavra diz assim, olha, 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. O quê? Foram destruídos pelo destruidor. Murmuração revela um coração ingrato. Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 2, diz assim, olha, que mesmo depois do livramento do Egito, o povo continuou murmurando. Deus livrou o povo do Egito, da escravidão, mas eles continuaram murmurando. O livro de Números 14, 27 diz assim, olha, que eles murmuraram e não entraram na terra prometida. Não murmure de algo só porque você não está vendo. Isso é sinônimo de falta de fé. A murmuração impede Deus de fazer você romper. Tiago capítulo 5, versículo 9 diz assim, olha, não vos queixeis uns dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim, faça tudo sem murmurar, para brilhar como astro. Então a chave, o segredo de Deus nos levar para outros níveis é não viver murmurando. Inclusive tem a história até de um rapaz que ele vivia murmurando. Ele era crente há anos, mas quando o crente há anos está na igreja e não está rompendo, é porque ele está doente. Alguma coisa está faltando. Porque Deus, antes de fazer você crescer, primeiro Ele quer fazer você brilhar lá dentro. Quando você brilha por dentro, quando você é curado por dentro, então o seu brilho resplandece para fora. Então esse rapaz, durante muitos anos na igreja, ele murmurava, ele reclamava porque ele estava desempregado, porque nada dava certo na vida dele. A vida sentimental dele era um caos. Ele não conseguia namorada. E ele dizia, poxa Deus, parece que o Senhor não me ama. Eu oro tanto, eu clamo tanto, eu peço tanto, e o Senhor não faz nada acontecer na minha vida. Eu só me arrasto, sou envergonhado. E foi dormir. Então aquele rapaz, ele murmurava, ele reclamava, e nessa noite ele murmurou tanto, ele reclamou tanto, ele pegou no sono, ele foi dormir. No outro dia, ele acorda, ele pega o jornal, abre o jornal e tem um anúncio: precisa-se de empregado. E colocou lá, para exercer essa profissão e ganhar X, um excelente salário. Vou até dar um gole aqui no café. Gente, ele ficou tão feliz. Olha, ele murmurou à noite. No outro dia, ele acorda, abre o jornal, trabalho. Ele falou, eu vou lá. É Deus que me ouviu. Obrigado, Senhor. Na minha área, na minha profissão, e com um salário desse, eu vou lá. Ele meteu o pé, pegou um mototáxi, chegou lá. Gente, quando ele chega lá na empresa, tinha uma fila enorme. Eram umas 3 vagas, mas tinha umas 500 pessoas na fila. Ele olhou assim e falou, caramba, mano, pô Deus, o Senhor não gosta de mim mesmo, hein, meu? Pô, meu, tem umas 500 pessoas aqui na minha frente, caramba. Puxa vida. E ainda embaixo desse sol, caramba. Quer saber? Foi embora. Gente, ele foi embora. Pouco dinheiro. Pegou o ônibus. Sentou do lado de uma mulher bonita pra caramba. Abaixou a cabeça. Só foi murmurando, reclamando. Aí passou um garotinho vendendo flores no ônibus. Aí bateu os olhos nele assim e falou assim, rapaz, o senhor está triste, né? Não quero comprar rosa não. Não quero comprar flor, não tenho dinheiro não.
Ele falou: não, eu estou vendo que o senhor está tão triste, que eu vou te dar essa rosa aqui de presente. Toma, pega essa rosa para o senhor. Aí ele pegou a rosa, esperou o rapazinho sair, deu uma cheiradinha, viu que o rapaz desceu e jogou a rosa fora, pela janela. E continuou de cabeça baixa, murmurando, e foi para casa. Chegando em casa, fez o que tinha que fazer, deu a noite. Ele nem orou, ele não quis orar nessa noite. Ele estava tão injuriado. Sabe quando a pessoa está injuriada, achando que nada está dando certo, achando que Deus não ouve ela, achando que ela foi esquecida, desamparada, largada por Deus? Essa era a situação desse rapaz. Mas para grande surpresa dele, quando deu de madrugada, ele sonhou. E nesse sonho Jesus aparecia para ele e falou: meu filho, por que você está murmurando tanto? Qual é o seu problema? Aí no sonho ele falava para Jesus: poxa Jesus, por que nada que eu faço dá certo? Estou desempregado, sou solteiro até hoje, já cheguei na idade do tá. Sabe qual é a idade do tá, né? 30, 40, 50, 60. A pessoa já fica desesperada. Ele falou: pois é, meu filho, eu tenho tentado te ajudar de tudo que é jeito. Por exemplo, você viu aquele anúncio no jornal? Eu vi, mas tinha uma fila enorme lá. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, por maior que fosse a fila, aquele trabalho já era seu. Ele ficou olhando a circunstância, ele ficou olhando a distância, ele ficou olhando a multidão. O que ele esquece é que um homem sem Deus é nada, mas um homem com Deus vale mais do que um exército. Não importa a multidão, não importa a quantidade, não importa a força. Se Deus ele está com você, Deus ele abre portas. Oh, aleluia! Então ele ficou olhando para a quantidade de pessoas, e ali o semblante dele, depois que Jesus falou isso, o semblante dele já caiu. E ele falou: e tem mais. Você reparou a moça bonita que estava do teu lado? Você nem olhou na cara dela. Eu coloquei uma moça linda lá do seu lado, e você estava tão injuriado, tão entristecido, que você nem olhava para o lado. Aí o que eu fiz? Eu usei um rapaz para passar e dar uma flor para você. Era só você olhar para ela, oferecer aquela flor para ela, ela ia olhar para você, ela ia se apaixonar por você na mesma hora. Você está entendendo como que é? Às vezes Deus ele manda até milagres. Às vezes Deus quer mudar as nossas vidas, mas a murmuração não nos deixa ver isso. A nossa distância de Deus, a nossa separação de Deus é que nos impede de sermos abençoados. Então quando eu declaro para você que Deus ele vai fazer coisas grandes ainda nesse ministério, ele vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer, não sei, ele não dá spoiler daquilo que ele vai fazer, mas eu sei que se nós permanecermos fiéis, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, nós vamos romper a cada dia, nós vamos viver sim coisas novas, nós vamos viver o extraordinário de Deus, porque é como eu digo, quando Deus ele te chama, quando Deus ele te escolhe, ele não te chama, ele não te escolhe para você viver abaixo da linha da média. Não, não, não. Deus ele sempre faz muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Coisas grandes, extraordinárias estará acontecendo aqui nesse ministério. Famílias serão curadas, famílias serão abençoadas, casamentos serão restaurados, vidas financeiras serão reestruturadas, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus da cura, é o Deus da libertação. Para o nosso Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, e nós preferimos acreditar em Ti, ó Pai. E é por esse motivo que nós queremos profetizar, profetizar bênçãos, profetizar cura. Queremos nessa noite dizer para você que nem tudo está perdido, não é o fim. Ouça a voz de Deus, permaneça com Ele. Jesus não faz milagres de longe, e quando Jesus ele vai fazer milagres, ele manda você ir se lavar lá no tanque de Siloé.
Ele manda você pegar o seu leito e sair andando. Não acontece milagres quando nós ficamos parados. Então diga para Jesus: Senhor, coloca em mim um espírito voluntário. Eu sei que se eu te buscar, se eu acreditar, se eu confiar, o Senhor vai fazer na minha vida coisas que olhos não viu, ouvidos não ouviu e ainda não penetrou no coração de homem nenhum, porque são coisas que Deus prepara somente para aqueles que o amam. Me ensina a te amar, Senhor, me ensina a te buscar, me ensina a me apegar cada dia mais com o Senhor. Diga: tira de mim a murmuração, a reclamação, tira de mim o ódio, a cólera, tira de mim o medo, Senhor. Quebra todo o medo do meu coração, me ensina a confiar no Senhor. Diga: fé, eu preciso de ti. Diga comigo: fé, eu preciso de ti. E se porventura a sua fé tem sido pouca, peça a Deus, peça a Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você vai ver curas, vai ver milagres, você vai ver a sua família abençoada, você vai viver coisas que você não viveu, vai ver coisas que você não viu, porque para isso Jesus nos chama. O nosso livro não vai estar registrado somente ali no livro da vida, não. A nossa vida, o nosso nome será conhecido também na boca dos nossos filhos, parentes, amigos. Através das nossas vidas nós vamos abençoar gerações. Os nossos filhos serão bênçãos através do nosso posicionamento. Os nossos filhos vão viver aquilo que nós não vivemos, vão ter aquilo que nós não tivemos. Os nossos filhos serão como flechas lançadas pela mão do Todo-Poderoso, para ser boca de Deus aqui nesse mundo, dar testemunho de cada um de nós. É esse o legado que eu quero deixar para minha casa, para os meus filhos, Senhor. E é esse o legado que eu sei que o Senhor quer que cada pai, cada mãe aqui deixe também para os seus filhos, em nome de Jesus. E que todos digam: assim seja. Amém, graças a Deus.